fotógrafa pobre foi humilhada em casamento de ricos. Mas um milionário chinês se levantou e disse: ela é minha. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol de verão castigava as calçadas de São Paulo quando Luísa Santana subiu as escadas do metrô na Avenida Paulista. A jovem de 28 anos, cabelos cacheados e pele morena, carregava sua inseparável câmera pendurada no pescoço como se fosse uma extensão do próprio corpo. Filha de uma empregada doméstica e de um motorista de ônibus da periferia de Santo André, Luísa havia conquistado seu espaço no mundo da fotografia com talento e obstinação. Seu pequeno estúdio no Bexiga era um refúgio onde ela podia expressar sua visão única do mundo, capturar a verdade por trás dos olhares, a essência que as pessoas tentavam esconder. O celular vibrou no bolso de sua calça jeans desgastada. Era uma mensagem de texto que ela jamais esperaria receber. Luísa, aqui é Carolina Mendonça. Lembra de mim? Estou me casando mês que vem e quero que você seja minha fotógrafa. Sei que você se tornou talentosa. Entre em contato para discutirmos os detalhes. Luísa sentiu um frio na barriga. Carolina Mendonça. O nome evocava memórias de uma infância compartilhada em Santo André, antes que a vida as separasse por caminhos drasticamente diferentes. Filhas do mesmo bairro, estudaram juntas até o ensino médio, quando o pai de Carolina, um pequeno comerciante, ganhou na loteria e decidiu mudar-se para os Jardins, bairro nobre da capital paulista. A partir dali, o distanciamento foi inevitável. Como ela conseguiu meu número? Pensou Luísa, entrando num café para se abrigar do calor enquanto digitava uma resposta. Através das redes sociais, Luísa sabia que Carolina havia se tornado uma influenciadora digital de luxo, sempre exibindo viagens internacionais, roupas de grife e jantares em restaurantes estrelados. Seu noivo, Henrique Albuquerque, era herdeiro de uma das maiores construtoras do país. Um café coado, por favor, pediu ao atendente enquanto tentava processar aquele convite inesperado. Nos dias seguintes, Luísa pesquisou mais sobre a vida atual de Carolina. Descobriu que, além de influenciadora, ela havia se tornado sócia de uma renomada agência de modelos e realizava eventos beneficentes frequentados pela nata da sociedade paulistana. Seu casamento prometia ser o evento social do ano, com cobertura de revistas de celebridades e uma lista de convidados que incluía políticos, empresários e artistas. Após uma breve troca de mensagens, marcaram um encontro no Copan, edifício icônico no centro de São Paulo, onde Luísa faria um ensaio para outra cliente. Carolina apareceu impecável, com óculos escuros Prada e um vestido que certamente custava mais que 3 meses de aluguel do estúdio de Luísa. Luizinha, exclamou Carolina, abrindo os braços para um abraço forçado. Como você está simples e autêntica, como sempre. O tom condescendente não passou despercebido, mas Luísa respirou fundo e sorriu. Sempre fora assim, desde que Carolina mudara de vida. É bom te ver depois de tanto tempo, Carol, respondeu com sinceridade. Apesar de tudo, havia um carinho genuíno pelas memórias compartilhadas. Então, sobre o casamento, Carolina foi direta enquanto se sentavam em um café chique. Será no Palácio Tangará, com 500 convidados. Quero algo único, sabe? Algo que faça as pessoas suspirarem quando virem as fotos nas revistas. Enquanto Carolina falava sem parar sobre as exigências para as fotografias, Luísa observava as pequenas mudanças em seu rosto. O nariz mais fino, os lábios mais cheios, a testa sem expressão. A menina que um dia dividira sanduíches com ela no recreio agora parecia uma boneca de porcelana. Por que eu? Perguntou Luísa quando Carolina finalmente fez uma pausa. Você poderia contratar qualquer fotógrafo famoso. Carolina sorriu, ajustando uma mecha de cabelo perfeitamente alisado. Vi seu trabalho na exposição Faces do Brasil. Você tem um olhar diferente. Além disso, baixou o tom de voz, seria uma ótima história para contar, não? A fotógrafa da periferia que registra o casamento da amiga de infância que venceu na vida. O estômago de Luísa embrulhou, mas ela manteve a expressão neutra. O casamento seria uma oportunidade profissional significativa
independente das intenções de Carolina. Meu cachê não é barato, avisou, esperando talvez uma reação de surpresa. Carolina riu. Dinheiro não é problema, querida. Pagarei o dobro do que você costuma cobrar. Na semana seguinte, Luísa visitou o Palácio Tangará para conhecer os espaços e planejar as fotografias. O luxo era opressor. Cristais, mármore italiano, jardins impecáveis. Enquanto andava pelos salões, sentia-se uma intrusa naquele mundo. Ainda assim, seu olho treinado já capturava ângulos e luzes, imaginando como traduziria tudo aquilo em imagens que fossem além da ostentação. No caminho de volta para seu apartamento no Cambuci, bairro central, mas ainda acessível, Luísa recebeu uma ligação de Simone, sua melhor amiga e assistente. E aí, como foi no castelo da princesa? Perguntou Simone com seu habitual sarcasmo. Surreal, respondeu Luísa, enquanto caminhava até o ponto de ônibus. Tem um lustre no salão principal que deve custar mais que todos os equipamentos do nosso estúdio juntos. Tem certeza que quer fazer isso? Você sempre disse que não fotografava gente plástica. Luísa suspirou, observando o ônibus se aproximar. É um trabalho, sim, e vai pagar bem. Além disso, confesso que fiquei curiosa para ver como é esse mundo de perto. Não para fazer parte dele, mas para documentá-lo através das minhas lentes. No dia anterior ao casamento, Luísa organizou todo o seu equipamento. Câmeras profissionais, lentes variadas, flashes, rebatedores, computador para backup imediato das imagens. Tudo checado meticulosamente. Simone a ajudaria como assistente e segunda fotógrafa. Naquela noite, deitada em sua cama simples no apartamento de um quarto, Luísa olhou para as fotografias emolduradas na parede. Eram retratos em preto e branco. Sua mãe, Dona Zélia, com as mãos marcadas pelo trabalho. Seu pai, Sebastião, com o uniforme de motorista. O velho Tibúrcio, morador de rua que sempre contava histórias no Bexiga. A vendedora de acarajé da Praça da República. Pessoas reais com histórias gravadas em suas expressões. Amanhã será apenas mais um trabalho, pensou, tentando se convencer. Vou fotografar o evento e entregar as imagens como uma profissional. Mas algo dentro dela sabia que aquele casamento seria um divisor de águas em sua vida. O que Luísa não podia imaginar era que, em meio ao luxo e ostentação, seu destino mudaria para sempre, quando seus olhos encontrassem os de um homem que, como ela, parecia deslocado naquele ambiente de excessos. Às 5h30 da manhã, o despertador tocou. Era hora de se preparar para registrar o dia mais feliz na vida de Carolina Mendonça, sem saber que seria também o início de uma nova jornada para si mesma. O Palácio Tangará resplandecia sob o sol da tarde de sábado. Luísa chegou 3 horas antes da cerimônia, vestindo calça preta e camisa branca, o uniforme discreto que adotava para trabalhos formais. Seu cabelo cacheado estava preso em um coque baixo e a maquiagem era mínima. A simplicidade de sua aparência contrastava com um ambiente suntuoso. Simone, que dirigia o carro alugado para a ocasião, assobiou ao ver a decoração sendo finalizada. Parece cenário de filme, Lu. Quanto será que custa tudo isso? Melhor nem pensar, respondeu Luísa, ajustando a alça da bolsa de equipamentos. Vamos trabalhar. As duas foram conduzidas por uma assessora de eventos até a suíte onde Carolina se preparava com sua equipe de beleza. A noiva, envolta em um robe de seda, estava cercada por 6 mulheres, maquiadora, cabeleireira, manicure, estilista e 2 assistentes. Uma taça de champanhe francesa descansava ao seu lado. Luísa, finalmente! Exclamou Carolina ao vê-la. Pode começar a registrar os preparativos. Quero tudo documentado, cada detalhe. Sem dizer uma palavra, Luísa começou a trabalhar. Sua câmera capturava os momentos com precisão. O vestido Givenchy pendurado como uma obra de arte, as joias Tiffany & Co., cuidadosamente dispostas sobre veludo, o buquê de orquídeas raras. Por trás das lentes, ela se sentia protegida, como uma observadora invisível daquele espetáculo de vaidade. Enquanto fotografava, Luísa ouvia as conversas superficiais. Carolina e suas amigas,
todas com os mesmos lábios inflados e sobrancelhas idênticas. Falavam sobre outras socialites, criticavam roupas e corpos alheios, comentavam sobre viagens a Dubai e Maldivas. Nenhuma palavra sobre amor, sobre o significado do casamento, sobre o futuro compartilhado com Henrique. Ao meio-dia, Henrique Albuquerque enviou um buquê de rosas vermelhas com um cartão. Carolina leu em voz alta para suas amigas. Para a mulher mais deslumbrante do Brasil. Nosso casamento será capa de todas as revistas. Te amo, H. As mulheres suspiraram em uníssono, como se aquela mensagem representasse o ápice do romantismo. Luísa continuou fotografando, seu dedo apertando o obturador com mais força do que o necessário. Os convidados começaram a chegar às 16h. Luísa e Simone se dividiram entre o jardim onde ocorreria a cerimônia e o salão onde seria realizada a recepção. Era um desfile de poder e ostentação. Políticos influentes, celebridades e empresários, todos exibindo roupas de grife e joias extravagantes. As conversas giravam em torno de negócios, propriedades em Miami e nos Hamptons, novos modelos de carros importados. Foi quando Luísa o notou pela primeira vez. Um homem de aproximadamente 35 anos, traços orientais suavizados pela miscigenação brasileira, observava a movimentação com uma expressão analítica. Diferente dos outros convidados, não parecia interessado em ser visto ou notado. Usava um terno elegante, mas sem ostentação, e não carregava aquele ar de superioridade tão comum aos demais. Ele estava sozinho, bebericando uma taça de água com limão, enquanto seus olhos perscrutavam o ambiente. Instintivamente, Luísa direcionou sua câmera para ele. Através do visor, observou como o homem parecia deslocado em meio àquela exibição de riqueza. Quando ela ajustou o foco, seus olhares se cruzaram. Ele sorriu discretamente, como se reconhecesse nela uma igual. Alguém que também observava aquele mundo sem realmente pertencer a ele. A cerimônia começou pontualmente às 17h. Carolina surgiu deslumbrante, como uma visão em branco e pérolas caminhando ao som de uma orquestra de câmara. Henrique esperava no altar com um sorriso ensaiado. Tudo era perfeito, meticulosamente planejado para as fotografias que estampariam revistas e alimentariam a inveja alheia. Luísa trabalhou, incansavelmente, registrando cada momento, cada detalhe. Sua concentração era absoluta, sua técnica impecável. Ninguém poderia dizer que ela não era uma profissional exemplar. Durante a recepção, enquanto fotografava grupos de convidados, Luísa sentiu uma presença ao seu lado. Era o homem, de traços orientais que havia notado anteriormente. Suas fotografias parecem capturar mais do que o óbvio, disse ele com uma voz grave e melodiosa. Consigo perceber isso pelo modo como você observa antes de fotografar. Luísa sorriu, surpresa pelo comentário perspicaz. Obrigada. Tento enxergar além da superfície. Sou Tadeu Nakamura, apresentou-se estendendo a mão, amigo da família do noivo, embora me sinta um peixe fora d'água nestes eventos. Luísa Santana, fotógrafa do evento, respondeu ela, apertando brevemente sua mão. Eu também me sinto como uma intrusa. Ele sorriu, seus olhos escuros brilhando com interesse genuíno. Você conhece a noiva? Crescemos juntas em Santo André, éramos amigas de infância, e agora você registra o grande dia dela. Que jornada interessante! Algo na maneira como Tadeu falava, sem pretensão ou artificialidade, fez Luísa se sentir instantaneamente confortável. Antes que pudessem continuar a conversa, porém, ela foi chamada para fotografar o momento do bolo. O restante da noite transcorreu em um turbilhão. A festa ficava cada vez mais exuberante, com shows de artistas famosos, fogos de artifício e uma profusão de comidas e bebidas importadas. Luísa continuava trabalhando, seus pés doendo dentro dos sapatos fechados, mas sua determinação inabalável. Por volta das 23h, quando alguns convidados já demonstravam os efeitos do álcool, Carolina chamou Luísa para uma fotografia junto às damas de honra. Luísa entregou a câmera a Simone e se posicionou desconfortavelmente ao lado da noiva. Quero fazer um brinde à minha fotógrafa, anunciou Carolina, erguendo uma taça de cristal.
Luísa e eu crescemos juntas no mesmo bairro humilde. Olhem para nós agora. Eu, uma empresária bem-sucedida, casando com o homem dos meus sonhos neste palácio. E ela, bem, ela continua autêntica com seu estilo simples, não é mesmo? As risadas que se seguiram fizeram o rosto de Luísa arder de vergonha. Carolina continuou. Luizinha sempre teve talento, mas nunca ambição. Enquanto eu construía minha imagem e minha fortuna, ela preferiu ficar fotografando gente comum, retratando a verdadeira essência, como ela diz. Carolina fez aspas no ar, provocando mais risadas. É por isso que a contratei. Quem melhor para documentar meu sucesso do que alguém que escolheu o caminho oposto? O silêncio constrangedor que se seguiu foi ensurdecedor. Luísa sentiu o sangue drenar de seu rosto enquanto todas as atenções se voltavam para ela. As damas de honra disfarçaram o desconforto com sorrisos forçados. Alguns convidados pigarrearam, outros desviaram o olhar. Na verdade, uma voz masculina cortou o silêncio. Acho que a noiva não compreende o verdadeiro valor da arte da senhora Santana. Todos se viraram para o dono da voz. Era Tadeu Nakamura, que se aproximava com passos firmes. Perdão pela intromissão, continuou ele, mas tive o privilégio de ver algumas das fotografias da senhora Santana na exposição Faces do Brasil, no MASP. Seu trabalho revela uma profundidade e uma autenticidade que raramente se encontra nos fotógrafos comerciais que geralmente registram eventos como este. Carolina piscou, visivelmente irritada pela interrupção. Tadeu, querido, estávamos apenas brincando entre amigas. A arte da senhora Santana não é uma questão de escolher um caminho oposto ao sucesso, prosseguiu Tadeu, ignorando o comentário de Carolina. Pelo contrário, é uma busca pela verdade em um mundo que valoriza demais as aparências. Isso, para mim, representa o mais elevado tipo de sucesso. Os olhos de Luísa encontraram os de Tadeu, e ela sentiu uma onda de gratidão pela defesa inesperada. Pela primeira vez naquela noite, ela não se sentiu invisível ou inferior. Se me permitem, concluiu Tadeu, pegando uma taça de champanhe de uma bandeja próxima, eu gostaria de fazer um brinde à arte autêntica e ao olhar sensível da senhora Santana, que certamente elevará as fotografias deste evento além do óbvio e do superficial. Um murmúrio percorreu o grupo enquanto os convidados erguiam suas taças, alguns por educação, outros por genuína apreciação pelo pequeno ato de rebeldia em meio àquela celebração de conformidade. Carolina, com o rosto vermelho de raiva e vergonha, forçou um sorriso para as câmeras dos celulares que registravam o momento. Seus olhos, porém, lançavam adagas na direção de Luísa. Obrigada por suas palavras, senhor Nakamura, disse Luísa, recuperando sua compostura. Agora, se me dão licença, preciso voltar ao trabalho. Enquanto se afastava para recuperar sua câmera, Luísa sentiu uma mão tocar levemente seu braço. Era Tadeu. Desculpe se causei constrangimento, disse ele em voz baixa, mas não pude ficar calado diante daquela humilhação gratuita. Não se preocupe, respondeu Luísa com um sorriso sincero. Foi inesperadamente reconfortante. Quando terminar seu trabalho aqui, gostaria de conversar sobre um projeto. Tenho uma proposta que pode interessá-la. Antes que Luísa pudesse responder, Tadeu lhe entregou um cartão discreto e elegante, afastando-se em seguida. O cartão dizia apenas Tadeu Nakamura, diretor da Fundação Nakamura para Artes Visuais, seguido de um número de telefone e endereço no bairro da Liberdade. Uma semana após o casamento, Luísa ainda não havia contatado Tadeu Nakamura. O cartão repousava sobre sua mesa de trabalho no pequeno estúdio do Bexiga, onde ela passava horas editando as fotografias do evento. As imagens eram tecnicamente perfeitas, composição impecável, iluminação precisa, momentos capturados com maestria, mas algo a incomodava profundamente. Tem algo errado com essas fotos, comentou com Simone, que organizava equipamentos no outro lado do estúdio. Errado como? Perguntou a assistente, aproximando-se para olhar o monitor. Parecem ótimas para mim.
Luísa suspirou, recostando-se na cadeira. São vazias. Perfeitas na técnica, vazias na essência, como os próprios noivos. Simone deu de ombros. É o que eles querem, não? Perfeição para exibir nas redes sociais. Ninguém está interessado na verdade. Eu estou, murmurou Luísa, olhando para uma fotografia em particular. Era uma imagem de Carolina e Henrique cortando o bolo. Sorrisos perfeitos, postura elegante, luz dourada banhando o casal como uma bênção divina. Ao fundo, desfocado, mas ainda reconhecível, estava Tadeu Nakamura, observando a cena com uma expressão pensativa que contrastava com a alegria artificial dos outros convidados. Num impulso, Luísa pegou o cartão e discou o número. Fundação. Nakamura, boa tarde. Atendeu uma voz feminina. Boa tarde, gostaria de falar com o senhor Tadeu Nakamura. É Luísa Santana, a fotógrafa. Após alguns segundos de espera, a voz grave e serena de Tadeu soou do outro lado da linha. Senhora Santana, que prazer ouvi-la. Estava esperando sua ligação. Desculpe a demora, respondeu Luísa. Estive ocupada com a edição das fotos do casamento. Imagino. E como está se sentindo após aquela noite? A pergunta, tão direta e ao mesmo tempo tão cuidadosa, pegou Luísa de surpresa. Ninguém costumava perguntar como ela se sentia. Honestamente, estou me sentindo vazia, como se tivesse passado horas documentando uma grande mentira. Houve um breve silêncio antes que Tadeu respondesse. É exatamente sobre isso que gostaria de conversar. Tenho uma proposta que pode ajudá-la a recuperar sua conexão com a fotografia autêntica. Poderia me encontrar hoje às 18 horas na fundação? Luísa hesitou por um momento. Tinha prometido a si mesma terminar a edição naquele dia. Pode ser às 19 horas? Sugeriu. Perfeito, respondeu Tadeu. Estarei esperando. A Fundação. Nakamura para Artes Visuais ocupava um casarão histórico reformado na rua Galvão Bueno, coração do bairro da Liberdade. A fachada preservava a arquitetura original da década de 1920, mas o interior havia sido modernizado para abrigar galerias de arte, estúdios e um pequeno auditório. Quando Luísa chegou, pontualmente às 19 horas, foi recebida por uma recepcionista que a conduziu através de corredores decorados com fotografias e pinturas contemporâneas. O local respirava arte, sem a pretensão típica das galerias comerciais. Tadeu a esperava em um escritório amplo no segundo andar. As janelas ofereciam uma vista para o jardim oriental da Praça da Liberdade, iluminado por lanternas vermelhas tradicionais. Ele vestia calças escuras e uma camisa de linho azul, mais casual que o terno da festa, mas igualmente elegante. Seja bem-vinda, disse, levantando-se para cumprimentá-la. Aceita um chá? Com prazer, respondeu Luísa, sentando-se em uma poltrona confortável. Enquanto Tadeu preparava o chá em um conjunto de cerâmica japonesa, Luísa observou o ambiente. As paredes exibiam fotografias de pessoas comuns em situações cotidianas. Um pescador na praia do Guarujá, uma senhora fazendo pamonha em Goiás, crianças jogando futebol na favela da Rocinha. Eram imagens poderosas que capturavam a essência brasileira sem romantização ou preconceito. São suas? Perguntou, indicando as fotografias. Tadeu sorriu, entregando-lhe uma xícara fumegante. Sim, fotografia é minha paixão secreta. Embora eu administre a fundação e os negócios da família, é através da lente que realmente enxergo o mundo. São extraordinárias, comentou Luísa com sinceridade. Capturam a alma das pessoas. É exatamente o que busco fazer, disse Tadeu sentando-se à sua frente. E o que vi em seu trabalho na exposição do MASP. Você também busca a alma por trás das aparências. Luísa sentiu-se lisonjeada pelo reconhecimento genuíno de seu trabalho. Então, qual é sua proposta? Perguntou após sorver um gole do chá de jasmim. Tadeu colocou sua xícara sobre a mesa de centro e inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com entusiasmo. Estou organizando uma exposição chamada Contrastes, Brasil Real, X Brasil, Vitrine.
Quero justapor imagens da elite brasileira, com toda a sua ostentação e artificialidade, a fotografias de brasileiros comuns, com sua autenticidade e dignidade. Não para julgar, mas para provocar reflexão sobre o que realmente valorizamos como sociedade. Parece fascinante, comentou Luísa, já imaginando as possibilidades. E depois de ver seu trabalho, e principalmente depois de testemunhar como você foi tratada naquele casamento, percebi que você seria a parceira perfeita para esse projeto. Luísa franziu o senho, colocando a xícara sobre a mesa. Não quero ser parte de um projeto motivado por pena. Tadeu balançou a cabeça enfaticamente. Não se trata de pena, Luísa. Trata-se de perspectiva. Você viveu nos dois mundos. Cresceu em um ambiente humilde. Conhece a realidade brasileira. Mas também teve acesso aos círculos privilegiados através de seu trabalho. Essa dualidade de perspectivas é exatamente o que o projeto precisa. Luísa considerou as palavras dele. Era verdade que sua trajetória lhe permitia enxergar as contradições sociais brasileiras com clareza, e a ideia de usar sua arte para provocar reflexão sempre fora seu objetivo maior. Como funcionaria essa parceria? Perguntou finalmente. Você teria total liberdade criativa. A fundação financiaria todas as suas despesas, forneceria equipamento adicional se necessário, e você receberia um cachê substancial. Em troca, pediria apenas que compartilhasse sua visão autêntica, sem filtros ou concessões. E as fotografias do casamento? Pretendia usá-las? Tadeu sorriu com compreensão. Apenas se você considerar apropriado e ético. Não quero comprometer sua relação profissional com os clientes. Luísa refletiu por um momento. Tecnicamente, as fotografias pertenciam aos noivos após a entrega, mas havia imagens de bastidores, momentos não incluídos no pacote final, que revelavam muito sobre aquele mundo de aparências. Preciso pensar, respondeu honestamente. É uma proposta tentadora, mas tenho receios sobre as implicações. Compreendo perfeitamente, disse Tadeu, recostando-se na poltrona. Por que não começamos com um café? Amanhã, se estiver disponível, podemos conversar mais sobre o projeto sem compromisso. Havia algo na maneira como Tadeu a tratava, com respeito genuíno por sua arte e suas preocupações, que fazia Luísa se sentir valorizada de um modo que raramente experimentara em sua carreira. Um café seria ótimo, concordou sorrindo. No dia seguinte encontraram-se em um café na Vila Madalena, bairro boêmio conhecido por sua efervescência cultural. A conversa fluiu naturalmente, abrangendo desde técnicas fotográficas até filosofia da arte. Luísa descobriu que Tadeu, apesar de sua posição privilegiada como herdeiro de uma família de empresários nipo-brasileiros, tinha uma visão crítica e compassiva da sociedade. Meus avós chegaram ao Brasil sem nada, contou ele, enquanto compartilhavam um bolo de cenoura. Trabalharam em plantações de café no interior de São Paulo, sofreram preconceito, mas persistiram. Meu pai expandiu o pequeno comércio que eles haviam estabelecido na Liberdade para uma rede de importação e exportação. Ele me ensinou a valorizar nossas raízes e a nunca esquecer as dificuldades que enfrentamos. É uma história bonita, comentou Luísa. Minha família nunca conseguiu essa ascensão. Meus pais ainda moram na mesma casa em Santo André, onde cresci. E isso moldou seu olhar fotográfico, observou Tadeu. Há uma honestidade em suas imagens que só vem da experiência vivida. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram frequentes. Visitaram exposições. Juntos fotografaram as ruas de São Paulo, discutiram literatura e cinema. Uma conexão inesperada florescia entre eles, não apenas profissional, mas pessoal. 2 semanas após seu primeiro encontro, Luísa finalmente tomou sua decisão. Entregou a Tadeu um pendrive, contendo uma seleção cuidadosa de fotografias do casamento. Imagens que revelavam a superficialidade e o vazio por trás do espetáculo. Estas são minhas, não estão no contrato com os noivos, explicou. E quero participar do projeto. Tadeu sorriu, genuinamente feliz com a decisão. Vamos criar algo significativo juntos, Luísa. Algo que faça as pessoas pensarem. Nas semanas seguintes,
mergulharam no projeto com paixão e dedicação. Luísa documentou o cotidiano de trabalhadores, famílias da periferia, artistas de rua, enquanto Tadeu usava seus contatos para registrar eventos exclusivos da elite paulistana. Juntos editavam e selecionavam as imagens, criando justaposições poderosas que revelavam as contradições sociais brasileiras. A intimidade entre eles crescia naturalmente. Compartilhavam não apenas ideias artísticas, mas também histórias pessoais, medos e sonhos. Tadeu mostrou a Luísa um lado de São Paulo que ela desconhecia. Restaurantes autênticos japoneses escondidos na liberdade, templos budistas tranquilos, espaços culturais alternativos. Ela, por sua vez, o levou para conhecer a periferia, onde crescera. Apresentou-o aos seus pais e amigos de infância. Durante um fim de semana fotografando no litoral paulista, hospedados em uma pousada simples em Ubatuba, o inevitável aconteceu. Após um dia capturando imagens de pescadores locais, sentaram-se na praia para assistir ao pôr do sol. A conversa, como sempre, fluía com facilidade e profundidade. Nunca imaginei que encontraria alguém que enxergasse o mundo como eu, confessou Tadeu, seus olhos fixos no horizonte colorido. Nem eu, respondeu Luísa, sentindo seu coração acelerar. É como se finalmente alguém me visse de verdade. Quando seus olhares se encontraram, não havia mais como negar o que sentiam. O beijo que seguiu foi suave e natural, como se seus lábios já se conhecessem de outras vidas. Naquela noite, sob o céu estrelado de Ubatuba, nasceu mais que uma parceria artística. Nasceu um amor fundamentado em respeito mútuo e admiração genuína. De volta a São Paulo, continuaram trabalhando no projeto com renovado entusiasmo. A exposição ganhava forma e prometia ser um evento significativo no cenário cultural da cidade. Porém, na mesma proporção em que seu relacionamento e projeto floresciam, crescia também uma sombra no horizonte. A família Nakamura começava a demonstrar preocupação com o envolvimento de Tadeu com uma fotógrafa desconhecida da periferia. O primeiro sinal de problema veio durante um jantar na casa da família Nakamura, uma mansão tradicional no Alto de Pinheiros. Tadeu havia insistido para que Luísa o acompanhasse, dizendo que era importante apresentá-la formalmente à família. Apesar da apreensão, ela aceitou o convite. A casa era uma fusão elegante de arquitetura japonesa e brasileira, jardins, zen cuidadosamente mantidos, painéis de madeira escura e obras de arte contemporânea. Sentada à mesa de jantar, Luísa sentia o peso dos olhares avaliativos de Hiroshi e Yumiko Nakamura, os pais de Tadeu. Então, senhorita Santana, começou Hiroshi, um homem de 60 anos com postura rígida e expressão impassível. Tadeu nos contou que você é fotógrafa. Sim, senhor Nakamura, respondeu Luísa, tentando manter a voz firme. Trabalho principalmente com fotografia documental. Interessante, comentou Hiroshi, embora seu tom sugerisse o contrário. E essa é uma profissão lucrativa? Tadeu interveio antes que Luísa pudesse responder. Pai, Luísa, é uma artista premiada. Seu trabalho foi exibido no MASP e em galerias internacionais. Arte, suspirou Yumiko, servindo-se de mais um pouco de saquê. Tão imprevisível. Nunca entendi por que você insiste nesse hobby, Tadeu, quando os negócios da família exigem atenção integral. Não é um hobby, mãe, respondeu Tadeu com uma firmeza educada. É uma forma de expressão e comunicação essencial. A tensão era palpável. A irmã mais velha de Tadeu, Akemi, uma executiva de 37 anos que seguira à risca as expectativas familiares, observava Luísa com curiosidade clínica. Lê sobre sua exposição no MASP, comentou Akemi. Seu trabalho tem uma crueza interessante, bastante diferente do que estamos acostumados em nossos círculos. Luísa não sabia se aquilo era um elogio ou uma crítica velada. Optou pela diplomacia. Diferentes perspectivas enriquecem o cenário artístico. É isso que Tadeu e eu buscamos, com nosso projeto conjunto. Ah, sim, o famoso projeto, disse Hiroshi com um sorriso tenso. Tadeu, talvez possamos conversar sobre isso em particular depois do jantar? O restante da refeição transcorreu em uma conversa superficial,
sobre clima e política econômica. Luísa percebia os olhares trocados entre os membros da família Nakamura, mensagens silenciosas que ela não conseguia decifrar completamente, mas cujo significado geral era claro. Ela não pertencia àquele mundo. Após o jantar, enquanto Yumiko mostrava educadamente o jardim a Luísa, Tadeu foi chamado ao escritório do pai. Através das portas de vidro, Luísa podia ver gestos agitados e expressões sérias, embora não pudesse ouvir a conversa. No caminho de volta para o apartamento de Luísa, Tadeu permaneceu em silêncio por vários minutos antes de finalmente falar. Eles questionaram o projeto e nosso relacionamento. Luísa sentiu um nó no estômago. O que exatamente eles disseram? Tadeu suspirou, mantendo os olhos na estrada. Que estou arriscando a reputação da fundação com uma exposição politicamente carregada. Que deveríamos focar em arte mais universal, menos divisiva. Fez uma pausa e sugeriram que nosso relacionamento pode ser prejudicial para a imagem da família. Por eu ser pobre? Perguntou Luísa diretamente. Por você ser controversa, respondeu Tadeu fazendo aspas no ar com uma mão. O que, traduzido do linguajar Nakamura, significa exatamente o que você disse. Luísa olhou pela janela, observando as luzes da cidade que passavam em borrões. Era uma história tão antiga quanto o tempo. A família rica desaprovando a namorada de origem humilde. E o que você respondeu? Tadeu estacionou o carro em frente ao prédio de Luísa no Cambuci e virou-se para encará-la. Disse que amo você, que acredito no nosso projeto e que, com todo o respeito às tradições familiares, tenho o direito de escolher meu próprio caminho. O coração de Luísa acelerou ao ouvir aquelas palavras. Era a primeira vez que Tadeu dizia que a amava. Você disse isso? Que me ama. Ele sorriu tocando o rosto dela suavemente. Disse, e digo agora diretamente a você, eu te amo, Luísa Santana. Sua força, sua autenticidade, seu talento, tudo em você me fascina. Naquela noite, enquanto se amavam no pequeno apartamento de Luísa, a oposição da família Nakamura parecia distante e irrelevante. O que importava era a conexão que haviam encontrado, rara, profunda e verdadeira. Mas a realidade não tardou a se impor. Na semana seguinte, durante uma reunião na fundação, Tadeu foi informado que o Conselho Administrativo, composto majoritariamente por membros da família e amigos próximos, havia votado contra o financiamento da exposição Contrastes. Eles alegam que o tema é muito polêmico e que poderia alienar doadores importantes, explicou Tadeu a Luísa enquanto caminhavam pelo Parque do Ibirapuera. Obviamente é apenas uma desculpa. E agora? Perguntou Luísa, tentando esconder a decepção. Abandonamos o projeto? Tadeu parou de caminhar e segurou as mãos dela. Jamais. Vou financiar pessoalmente. Tenho economias próprias, investimentos independentes dos negócios da família. Podemos alugar uma galeria na Vila Madalena ou no centro. Será menor que o espaço da fundação, mas ainda assim impactante. A determinação dele comoveu Luísa. Tadeu estava disposto a desafiar sua família, arriscar sua posição, tudo pelo projeto que compartilhavam e pelo relacionamento que construíam. Tem certeza? Não quero ser a causa de uma ruptura entre você e sua família. Você não. É a causa, Luísa. A causa é o preconceito deles, a incapacidade de ver além das convenções sociais. Ele sorriu com determinação. Além disso, talvez seja a hora de uma pequena revolução na dinastia Nakamura. Nas semanas seguintes, trabalharam incansavelmente. Alugaram uma galeria independente na Rua Augusta, contrataram um designer para o catálogo e começaram a promover a exposição em círculos artísticos. O projeto ganhou atenção da mídia especializada, especialmente após uma entrevista à Folha de São Paulo, onde discutiram a proposta de contrastar os dois Brasis. Foi então que o segundo golpe veio. Durante um almoço no apartamento de Luísa, Tadeu recebeu uma ligação de sua irmã Akemi. O quê? Quando? Tadeu levantou-se abruptamente, o rosto pálido. Estou indo para lá agora. Desligando o telefone, explicou a Luísa.
Meu pai sofreu um ataque cardíaco. Está no hospital sírio-libanês. Luísa o acompanhou imediatamente. No hospital, encontraram a família reunida na sala de espera. Privativa. Yumiko estava visivelmente abalada, mas ao ver Luísa entrando com Tadeu, seu olhar endureceu. "O que ela está fazendo aqui?" perguntou em voz baixa, mas audível. "Este é um momento para a família." Tadeu apertou a mão de Luísa com mais força. "Luísa é importante para mim, mãe. Ela fica." Akemi interveio, sempre a diplomata. "Vamos nos concentrar no pai agora, sim?" O médico disse que ele está estável, mas precisará de cirurgia. As horas seguintes foram tensas. Hiroshi foi submetido a uma angioplastia e, felizmente, respondeu bem ao procedimento. Quando finalmente puderam vê-lo, Tadeu entrou primeiro no quarto, seguido por Yumiko e Akemi. Luísa esperou do lado de fora, respeitando o momento familiar. Mais tarde, quando Tadeu saiu do quarto, seu semblante era grave. "Meu pai pediu para falar comigo a sós", disse ele, conduzindo Luísa para um canto isolado do corredor. Ele associou o estresse pelo nosso projeto e relacionamento ao seu ataque cardíaco. Disse que estou matando ele de preocupação. "Isso é manipulação emocional, Tadeu", respondeu Luísa indignada. "Eu sei, mas também sei que meu pai realmente acredita nisso. Para ele, estou traindo os valores familiares, arriscando tudo o que eles construíram." Tadeu passou as mãos pelo cabelo, em um gesto de frustração. "Ele me deu um ultimato. Ou abandono o projeto e termino nosso relacionamento. Ou serei removido da diretoria da fundação e perderá sua posição nos negócios da família." Luísa sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Era exatamente o que temia desde o início. Ser o motivo de Tadeu perder sua família, sua herança, tudo o que constituía sua identidade. "O que você vai fazer?" perguntou em um fio de voz. Tadeu a encarou, seus olhos refletindo o conflito interno que o dilacerava. "Não sei, Luísa. Sinceramente, não sei." Os dias seguintes foram dolorosos. Tadeu estava constantemente no hospital, acompanhando a recuperação do pai. Quando conseguiam se encontrar, a sombra do ultimato pairava sobre eles. Luísa podia sentir Tadeu se afastando, emocionalmente, dividido entre o amor que sentia por ela e a lealdade à família. Uma semana após o ataque cardíaco de Hiroshi, Luísa recebeu uma visita inesperada em seu estúdio. Akemi Nakamura, elegante em um terninho cinza, entrou com a postura confiante de quem está acostumada a comandar. "Senhorita Santana", cumprimentou formalmente. "Podemos conversar?" Luísa indicou uma cadeira, tentando esconder sua surpresa e apreensão. "Em que posso ajudá-la, senhora Nakamura?" Akemi observou o estúdio com interesse genuíno, detendo-se nas fotografias expostas nas paredes. "Você tem talento, isso é inegável", comentou, antes de voltar sua atenção a Luísa. "Vim aqui para ser direta. Meu irmão está sofrendo. Ele ama você, mas também ama nossa família. Esse conflito o está destruindo." "Não fui eu quem criou esse conflito", respondeu Luísa calmamente. "Foi a intolerância da sua família." Para sua surpresa, Akemi assentiu. "Tem razão. Somos produtos de nossa criação e status. Meus pais vieram de uma geração que lutou muito para estabelecer nossa família no Brasil, enfrentando preconceito e dificuldades. Eles se agarram às tradições e ao status como forma de proteção." "E você?", perguntou Luísa. "Também se agarra a isso?" "Eu sou pragmática", respondeu Akemi com um pequeno sorriso. "E observadora. Vi como Tadeu mudou desde que conheceu você. Ele está mais vivo, mais apaixonado pelo que faz. Isso tem valor." Luísa franziu o senho, confusa com o rumo da conversa. "O que exatamente você quer, senhora Nakamura?" Akemi inclinou-se para a frente, seus olhos fixos nos de Luísa. "Quero propor um acordo. A Fundação financiará sua exposição, com algumas modificações no enfoque para torná-la menos confrontativa. Em troca, você e Tadeu moderarão a exposição pública do relacionamento de vocês, pelo menos até meu pai se recuperar completamente." "Está me pedindo para esconder nosso relacionamento? Para diluir nossa arte?" "Estou pedindo um compromisso, senhorita Santana." "Não."
Para sempre. Apenas o suficiente para que minha família se acostume com a ideia. Para que conheçam você além dos preconceitos iniciais. Luísa considerou a proposta. Parte dela queria recusar imediatamente. Seria uma concessão a tudo que sempre combateu em sua arte. Por outro lado, talvez fosse uma oportunidade de construir pontes em vez de muros. Preciso pensar, disse finalmente, e conversar com Tadeu. Akemi levantou-se, ajustando elegantemente seu blazer. Claro, mas lembre-se, às vezes a verdadeira coragem está em saber quando ceder um pouco para ganhar muito mais adiante. Quando Akemi saiu, Luísa permaneceu, sentada, contemplando as fotografias do projeto Contrastes espalhadas sobre sua mesa, imagens que justapunham riqueza e pobreza, artifício e autenticidade. Agora, sua própria vida parecia uma dessas justaposições. O amor genuíno que encontrara com Tadeu contra as expectativas sociais que os separavam. Naquela noite, quando finalmente conseguiu falar com Tadeu pelo telefone, ele soou exausto. Sua irmã me visitou hoje, disse Luísa após ouvir sobre o estado de saúde de Hiroshi. Akemi. A surpresa era evidente na voz de Tadeu. O que ela queria? Propor um acordo. A Fundação apoia nossa exposição se suavizarmos o conteúdo e mantivermos nosso relacionamento discreto por um tempo. Houve um longo silêncio antes que Tadeu respondesse. O que você acha disso? Não sei, admitiu Luísa. Parte de mim se sente como se estivesse traindo meus princípios. Outra parte pensa que talvez seja uma forma de abrir portas, de mostrar sua arte para pessoas que normalmente não a veriam. E sobre nós? Perguntou Tadeu, sua voz quase um sussurro. Conseguiria viver assim, escondendo o que sentimos? A pergunta atingiu Luísa profundamente. Durante toda a sua vida, havia lutado pela autenticidade, por ser verdadeira consigo, mesma e com sua arte. A ideia de esconder seu amor por Tadeu, de fingir ser apenas sua colega de trabalho, parecia uma traição a tudo que acreditava. Não, respondeu finalmente. Não conseguiria. E você? Também não. A voz de Tadeu ganhou firmeza. Luísa, eu te amo. Amo a vida que começamos a construir juntos. Não quero abrir mão disso. E sua família? Os negócios? São importantes para mim, claro. Mas percebi algo nestes dias afastado de você. Nada disso tem sentido se eu não puder ser quem realmente sou. E parte de quem sou agora está ligada a você, ao nosso trabalho conjunto, à visão que compartilhamos. As palavras de Tadeu aqueceram o coração de Luísa. Mesmo assim, ela não podia ignorar a realidade das consequências. Tem certeza? É uma decisão que pode mudar sua vida para sempre. Tenho certeza. A determinação na voz dele era inabalável. Amanhã mesmo vou falar com minha família. Não vou ceder ao ultimato do meu pai. Se ele realmente me ama, eventualmente entenderá minha escolha. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Luísa contemplou a lua através da janela. A vida que havia imaginado para si mesma, dedicada exclusivamente à sua arte, sem complicações, emocionais ou familiares, havia se transformado completamente nos últimos meses. Agora, estava no centro de um drama familiar digno das telenovelas que sua mãe assistia religiosamente. Mas havia algo libertador naquela situação também. Pela primeira vez, sentia-se verdadeiramente amada por quem era, não apesar de sua origem humilde ou de suas escolhas artísticas, mas exatamente por causa delas. Tadeu enxergava nela a força e a autenticidade que outros viam como teimosia ou ingenuidade. No horizonte de São Paulo, as luzes dos arranha-céus brilhavam como estrelas artificiais. Em algum lugar naquela imensidão urbana, Tadeu também contemplava o mesmo céu, preparando-se para uma batalha que mudaria o curso de suas vidas. A primeira página do jornal Folha de São Paulo exibia uma manchete que fez Luísa engasgar com seu café da manhã. Herdeiro da família Nakamura deixa a diretoria da fundação para seguir carreira artística independente. A reportagem detalhava como Tadeu Nakamura, após divergências criativas com o conselho, decidira afastar-se temporariamente da administração da fundação que levava o nome de sua família
para explorar novos horizontes artísticos. O telefone tocou. Era Simone. Já viu o jornal? Seu namorado está em todas as colunas sociais. Estou vendo agora, respondeu Luísa, ainda atordoada. Não sabia que ele faria isso tão rapidamente. A decisão de Tadeu havia sido drástica. Após uma discussão acalorada com os pais, ele optara por deixar a diretoria da fundação, mantendo apenas suas ações nas empresas da família, algo que não podiam legalmente tirar dele. Hiroshi, ainda em recuperação, havia ficado furioso. Yumiko, devastada. Apenas Akemi demonstrara alguma compreensão, embora discordasse da abordagem do irmão. E agora? Vocês vão mesmo seguir com a exposição? Perguntou Simone. Sim. Tadeu alugou um espaço na Galeria Vermelho. A abertura será em 2 meses. Caramba, Lu, você realmente virou a vida desse cara de cabeça para baixo. Não foi minha intenção, respondeu Luísa, sentindo uma mistura de culpa e admiração pela coragem de Tadeu. Ele diz que só está sendo fiel a si mesmo, pela primeira vez. Depois de desligar, Luísa permaneceu olhando para a reportagem. Havia um pequeno parágrafo mencionando que Tadeu estaria trabalhando em um projeto fotográfico colaborativo com a fotógrafa documental Luísa Santana. Seu nome ali, impresso ao lado do dele, tornava tudo mais real. Seu celular vibrou com uma mensagem de Tadeu. Bom dia, amor, viu? O jornal. Desculpe não ter avisado antes, precisamos conversar, posso passar aí em 1 hora? Quando Tadeu chegou, parecia simultaneamente exausto e aliviado. Abraçou Luísa longamente antes de se sentar no pequeno sofá do apartamento. Você está bem? Perguntou ela, servindo um café para ele. Estou. Ele sorriu, aceitando a xícara. É estranho, mas me sinto mais leve, apesar de tudo, como se tivesse deixado um peso para trás. Sua família? O sorriso desapareceu. Meu pai disse que não quer me ver por um tempo. Minha mãe está entre a raiva e a preocupação. A Kemi é a única que ainda está me falando normalmente. Sinto muito, disse Luísa, sentando-se ao lado dele. Nunca quis ser o motivo de uma ruptura na sua família. Tadeu pegou sua mão, entrelaçando os dedos nos dela. Você não é o motivo, Luísa. Você foi apenas o catalisador para algo que já estava latente dentro de mim. A insatisfação com o caminho predeterminado, a vontade de fazer. Algo significativo com minha arte. Isso sempre esteve lá. Você me deu coragem para assumir quem realmente sou. Aquelas palavras reconfortaram Luísa, embora a preocupação persistisse. Conhecia bem o valor da família, tendo crescido em um lar onde o apoio mútuo era essencial para a sobrevivência. Acha que eles vão te perdoar eventualmente? Espero que sim, respondeu Tadeu com um suspiro. Minha família pode ser tradicional e teimosa, mas também é unida. Quando perceberem que estou feliz e realizado, talvez aceitem minhas escolhas. Precisamos dar tempo. Nas semanas seguintes, mergulharam completamente no trabalho. A exposição Contrastes tomava forma, agora com um escopo ainda mais amplo. Sem as restrições da fundação, Tadeu e Luísa puderam explorar ângulos mais provocativos da desigualdade brasileira. Foi durante esse período intenso de trabalho que Luísa recebeu uma notificação inesperada em seu Instagram. Carolina. Mendonça havia postado uma foto do casamento, tirada por Luísa, com a legenda Throwback para o dia mais perfeito da minha vida, capturado pela talentosa e Luísa Santana Foto, minha amiga de infância que está fazendo sucesso. Hipócrita, murmurou Luísa, mostrando o post para Tadeu, que estava trabalhando em seu laptop no estúdio. Depois de me humilhar publicamente, agora quer se aproveitar da atenção que estamos recebendo. Típico, comentou Tadeu, ajustando os óculos que usava para trabalho próximo. Pessoas como Carolina vivem de aparências. Percebeu que você está ganhando visibilidade e quer associar seu nome ao seu. Luísa continuou rolando o feed de Carolina, algo que raramente fazia. As imagens mostravam uma vida aparentemente perfeita. Viagens internacionais, jantares sofisticados, roupas de grife, sempre ao lado do marido Henrique, que sorria mecanicamente para a câmera. É tudo tão artificial, comentou.
Como se a vida fosse uma vitrine constante. É exatamente o que nossa exposição quer mostrar, respondeu Tadeu. A diferença entre realidade e aparência. Luísa parou em uma foto particular que chamou sua atenção. Carolina posava ao lado de uma senhora idosa em uma instituição de caridade. A legenda dizia: visitando o Lar Santa Mônica hoje. Sempre emocionante poder ajudar quem precisa. Responsabilidade social, caridade sem flash. Algo naquela imagem incomodou Luísa profundamente. A expressão forçada de Carolina, o modo como segurava a mão da idosa como se estivesse tocando algo desagradável, a contradição com a atitude que testemunhara no casamento. Você conhece esse Lar Santa Mônica? Perguntou a Tadeu. Sim, é uma instituição para idosos carentes na Zona Leste. Minha família doou para eles algumas vezes. Uma ideia começou a se formar na mente de Luísa. E se investigasse mais a fundo essa aparente caridade de Carolina, seria interessante incluir na exposição uma análise sobre como a elite usava obras sociais para autopromoção. Nos dias seguintes, Luísa fez sua pesquisa. Descobriu que Carolina era patrona de várias instituições de caridade, sempre aparecendo em eventos beneficentes, sempre fotografada entregando cheques simbólicos e abraçando crianças carentes. A imagem pública dela era de uma socialite com consciência social. Vou visitar algumas dessas instituições, decidiu Luísa. Quero ver o que realmente acontece quando as câmeras não estão lá. Tadeu mostrou-se preocupado. Tem certeza? Isso parece uma vendetta pessoal, não um trabalho artístico. É uma investigação jornalística, argumentou Luísa. Fotografia documental sempre teve um elemento de jornalismo investigativo. Quero mostrar a verdade por trás da fachada. Sua primeira visita foi ao Lar Santa Mônica. Apresentando-se como fotógrafa interessada em documentar o trabalho de instituições de caridade, Luísa conseguiu conversar com a diretora, Dona Cleide, uma senhora dedicada que administrava o local há 2 décadas. A senhora conhece Carolina Mendonça? Perguntou casualmente, enquanto fotografava os espaços da instituição. A influenciadora? Sim, ela vem aqui de vez em quando para fotos. O tom de Dona Cleide era educado, mas perceptivelmente reservado. Ela contribui regularmente com a instituição? A diretora hesitou antes de responder. Ela fez uma doação significativa no ano passado, durante um evento beneficente. Foi bastante divulgado. E depois disso? Depois, bem, não recebemos mais contribuições dela especificamente. Ao longo da conversa, Luísa descobriu que a grande doação anunciada por Carolina, um cheque de 100 mil quedares entregue em uma cerimônia com cobertura de mídia, nunca havia sido integralmente repassada. Apenas 20 mil reais chegaram efetivamente à instituição, e o restante ficara retido para custos administrativos da fundação que Carolina presidia. Aquela primeira descoberta levou Luísa a investigar mais profundamente. Visitou outras 3 instituições onde Carolina havia realizado ações beneficentes, e o padrão se repetia: grandes anúncios, pequenas entregas. Em uma creche comunitária no Capão Redondo, descobriu que as caixas de brinquedos doados em uma ação de Natal continham itens usados e quebrados, claramente. Restos de algum bazar beneficente. Isso é revoltante, comentou com Tadeu enquanto organizava as evidências que coletara. Ela usa a miséria alheia para construir uma imagem de benevolência, mas é tudo fachada. Precisamos ter cuidado, Luísa, alertou Tadeu. Carolina tem conexões poderosas. Se incluirmos essas descobertas na exposição, precisamos ter provas irrefutáveis. Estou documentando tudo, garantiu Luísa. Depoimentos, fotografias, comparações entre o que foi anunciado e o que foi entregue. É um trabalho jornalístico sério. À medida que a investigação avançava, Luísa descobriu mais. A fundação presidida por Carolina, teoricamente dedicada a apoiar comunidades vulneráveis, gastava 70% de seus recursos em eventos de gala e campanhas publicitárias. Apenas uma fração chegava efetivamente aos necessitados. Mais grave ainda, através de um contato na Receita Federal que Simone conhecia,
Luísa obteve informações sugerindo que a fundação poderia estar sendo usada para lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Empresas ligadas à família de Henrique faziam doações para a fundação e recebiam benefícios fiscais, enquanto o dinheiro circulava de volta através de consultorias superfaturadas. Isso é mais sério do que imaginávamos, disse Tadeu, analisando os documentos que Luísa conseguira. Não é apenas vaidade e hipocrisia, pode haver crimes tributários envolvidos. Precisamos expor isso, insistiu Luísa, seu senso de justiça inflamado. Não podemos deixar que continuem explorando pessoas vulneráveis para benefício próprio. Concordo, mas talvez a exposição artística não seja o meio adequado. Isso é material para uma reportagem investigativa, talvez até para o Ministério Público. Luísa refletiu sobre as palavras de Tadeu. Ele tinha razão. Suas descobertas iam além do escopo artístico que haviam planejado para contrastes. Ao mesmo tempo, sentia uma urgência quase visceral de expor a verdadeira face de Carolina. Vou procurar uma jornalista que conheço na Folha, decidiu finalmente. Ela trabalha com reportagens investigativas e poderia dar o tratamento adequado a essas informações. A jornalista Marina Ribeiro mostrou-se imediatamente interessada no material. Após uma reunião detalhada, onde Luísa e Tadeu apresentaram todas as evidências coletadas, Marina confirmou que havia potencial para uma grande reportagem. Mas precisamos de mais, explicou a jornalista. Depoimentos de dentro da fundação. Alguém que confirme as irregularidades. Sem isso é a palavra de vocês contra a deles. A oportunidade surgiu inesperadamente. Através de um grupo de fotógrafos no WhatsApp, Luísa soube que a assistente pessoal de Carolina havia sido demitida após uma discussão. A ex-funcionária, Patrícia, estava magoada e disposta a falar. O encontro com Patrícia, em um café discreto na Consolação, revelou-se uma mina de ouro. A ex-assistente confirmou todas as suspeitas e acrescentou novos detalhes. Carolina forjava recibos, exigia comissões de fornecedores e manipulava números para impressionar potenciais parceiros. Ela me fazia modificar fotografias para parecer que os eventos tinham mais pessoas, contou Patrícia. E uma vez me pediu para editar digitalmente o valor de um cheque doado, duplicando zeros para uma publicação no Instagram. Com o depoimento de Patrícia, Marina tinha o que precisava para iniciar formalmente a investigação jornalística. O processo levaria algumas semanas, com direito de resposta para Carolina e verificação minuciosa de cada acusação. Quando isso for publicado, vai causar um terremoto, alertou Marina. Vocês estão preparados para as consequências? Pergunta pairou no ar. Luísa e Tadeu trocaram olhares, conscientes de que estavam prestes a desafiar alguém com poder e conexões. Mas a convicção na justiça do que faziam era mais forte que o medo. Estamos, respondeu Luísa com Tadeu assentindo ao seu lado. Naquela noite, enquanto organizavam o material para a exposição que aconteceria em 2 semanas, Tadeu recebeu uma ligação de Akemi. Depois de uma breve conversa, desligou com expressão preocupada. O que houve? Perguntou Luísa. Parece que Carolina soube da nossa investigação. Ela entrou em contato com meu pai, alegando que estamos em uma campanha difamatória contra ela. Luísa sentiu um calafrio. Como ela descobriu? Não sabemos. Talvez alguém em uma das instituições tenha comentado sobre suas visitas. Ou Patrícia pode ter falado com mais alguém. O importante é que ela está reagindo. E o que seu pai disse? Ele está furioso. Vê isso como mais uma prova de que você é uma má influência. Tadeu suspirou, passando a mão pelos cabelos. Akemi tentou acalmá-lo, explicar que não é uma vendetta pessoal, mas ele não quer ouvir. Aquela noite, Luísa mal conseguiu dormir. A sensação de que algo maior estava em movimento a mantinha alerta. Não era apenas sobre expor Carolina ou realizar uma exposição de sucesso. Era sobre verdade, justiça e as consequências de desafiar o status quo. Na manhã seguinte, ao chegar ao estúdio, encontrou um envelope sem remetente debaixo da porta. Dentro, havia apenas uma folha de papel com uma mensagem digitada.
Cuidado onde pisa, fotógrafa. Algumas histórias não devem ser contadas. Luísa sentiu o coração acelerar. A ameaça velada confirmava que estavam no caminho certo e que Carolina estava disposta a tudo para proteger sua imagem cuidadosamente construída. Em vez de intimidá-la, porém, a ameaça fortaleceu sua determinação. Fotografou o bilhete como evidência e ligou para Marina. Precisamos acelerar a publicação da reportagem, disse. As coisas estão esquentando. Enquanto isso, os preparativos para a exposição Contrastes entravam na fase final. As fotografias estavam selecionadas, ampliadas e emolduradas. Só espaço na Galeria Vermelho havia sido adaptado conforme a visão artística de Luísa e Tadeu. Convites foram enviados para críticos de arte, jornalistas, fotógrafos e formadores de opinião. A essa altura, o relacionamento deles já era de conhecimento público no meio artístico e começava a aparecer em colunas sociais. O rebelde Nakamura e sua musa da periferia, havia escrito um colunista em tom entre o jocoso e o romântico. Faltando uma semana para a abertura da exposição, veio o golpe que temiam. Carolina Mendonça anunciou que estaria lançando, na Zearin, mesma data, uma exposição fotográfica beneficente intitulada Dois Brasis Unindo através da Arte, com fotografias de artistas emergentes de comunidades carentes, patrocinados por sua fundação. A coincidência de data e a similaridade temática não deixavam dúvidas. Era uma tentativa deliberada de ofuscar contrastes e minar seu impacto. Isso é guerra declarada, comentou Simone quando soube da notícia. Ela está tentando roubar seu conceito e neutralizar suas críticas antes mesmo que vocês as façam. Luísa sentiu uma raiva momentânea, logo substituída por uma calma determinada. Esta era apenas mais uma confirmação do caráter de Carolina, alguém que não criava, apenas copiava e se apropriava. Não vamos mudar nada, decidiu com Tadeu concordando. Nossa exposição tem substância, a dela é apenas aparência. Vamos deixar que o público e a crítica julguem. Na véspera da abertura da exposição Contrastes, o estúdio de Luísa fervilhava de atividade. Simone verificava a lista de convidados confirmados, enquanto voluntários da Galeria Vermelho finalizavam a montagem dos últimos painéis. No centro daquele turbilhão, Luísa e Tadeu trabalhavam em sintonia perfeita, ajustando a iluminação que destacaria cada fotografia. Os convites da imprensa estão todos confirmados, informou Simone, aproximando-se com uma prancheta. Teremos representantes de todos os grandes veículos. Até o Paulo Henrique Amorim da TV Cultura confirmou presença. E a lista de colecionadores e curadores? Perguntou Tadeu, descendo da escada, onde ajustava um spot de luz. 15. Confirmados, incluindo o diretor do MAM e aquela curadora francesa que você queria impressionar. Luísa sorriu, observando o espaço que haviam criado. As paredes brancas exibiam as fotografias em uma narrativa visual cuidadosamente planejada. De um lado, imagens da elite brasileira em sua bolha de privilégio. Do outro, retratos da vida cotidiana nas periferias, favelas e comunidades rurais. No centro, uma instalação com espelhos forçava os visitantes a se verem refletidos entre esses dois mundos. Está perfeito, murmurou, sentindo uma mistura de orgulho e ansiedade. Era seu trabalho mais ambicioso até então, uma declaração artística e política que certamente provocaria reações intensas. O celular de Tadeu tocou, interrompendo o momento. Ele olhou para a tela com surpresa. É minha irmã, disse afastando-se para atender. Enquanto Tadeu conversava em voz baixa no canto da galeria, Luísa sentiu seu próprio telefone vibrar. Era Marina Ribeiro, a jornalista da Folha. Luísa, temos um problema, disse Marina sem preâmbulos. A reportagem sobre a fundação da Carolina foi suspensa temporariamente. Como assim suspensa? Luísa sentiu um frio na barriga. Por quê? Pressão de cima. Parece que o marido dela, Henrique, tem conexões com um dos principais anunciantes do jornal. Estão exigindo mais verificações antes da publicação. Isso é censura, protestou Luísa, atraindo olhares dos presentes. Baixou a voz.
Temos todas as provas, depoimentos, documentos. Eu sei, e continuo defendendo a reportagem internamente. Mas vai atrasar. Não sairá antes da sua exposição, como havíamos planejado. Após desligar, Luísa sentiu uma mistura de raiva e impotência. Era o tipo de situação que confirmava tudo o que denunciavam em contrastes. O poder da elite de silenciar críticas e manipular a narrativa. Tadeu retornou de sua ligação com expressão igualmente perturbada. A Kê me diz que meus pais descobriram sobre a investigação contra Carolina. Aparentemente, Henrique Albuquerque ligou pessoalmente para meu pai, alegando que estamos em uma campanha de difamação motivada por inveja e ressentimento. Luísa soltou um suspiro exasperado. A reportagem da Folha foi suspensa. Pressão dos anunciantes. Tadeu assentiu como se já esperasse algo assim. Eles jogam com as regras deles em um tabuleiro que controlam há gerações. E o que fazemos agora? Tadeu pegou as mãos de Luísa entre as suas, seus olhos transmitindo uma determinação serena. Seguimos com nosso plano. A exposição fala por si mesma. Se não podemos contar com a reportagem para expor a hipocrisia de Carolina, nossa arte terá que ser ainda mais contundente. Naquela noite, sozinha em seu apartamento enquanto Tadeu resolvia últimos detalhes, na galeria, Luísa recebeu uma visita inesperada. A campainha tocou às 21h e, através do olho mágico, viu uma figura elegante no corredor. Yumiko Nakamura, mãe de Tadeu. Com o coração acelerado, abriu a porta. Senhora Nakamura, cumprimentou, formalmente. Tadeu não está aqui. Eu sei, respondeu Yumiko, sua postura impecável como sempre. É com você que desejo falar, senhorita Santana. Posso entrar? Luísa hesitou apenas um momento antes de dar passagem. Yumiko entrou, observando. Discretamente o pequeno apartamento com seus móveis simples e paredes cobertas de fotografias. Bonitas imagens, comentou, detendo-se diante de um retrato em preto e branco da mãe de Luísa. Há honestidade nelas. Obrigada, respondeu Luísa, surpresa pelo elogio inesperado. Aceita um chá ou café? Chá seria agradável. Obrigada. Enquanto Luísa preparava o chá na pequena cozinha, sentia o peso do olhar de Yumiko. A matriarca dos Nakamura emanava uma aura de autoridade serena, tão diferente da explosividade de Hiroshi. Imagino que esteja se perguntando o motivo da minha visita, disse Yumiko, aceitando a xícara que Luísa lhe ofereceu. Confesso que sim. Yumiko tomou um pequeno gole antes de falar. Vim conhecer melhor a mulher que transformou meu filho. Não fui eu quem o transformou, senhora Nakamura. Tadeu apenas encontrou coragem para ser quem realmente é. Um sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios de Yumiko. Talvez. Mas você foi o catalisador. Fez uma pausa. Sabe, quando Tadeu era criança, ele sempre foi diferente, de Akemi. Enquanto ela abraçava naturalmente as tradições e expectativas da família, ele questionava tudo. Por que, mamãe? Por que as coisas têm que ser assim? Luísa sorriu, reconhecendo o Tadeu que conhecia naquela descrição. Nós o pressionamos a se conformar, continuou Yumiko com um toque de melancolia. Achávamos que era para o bem dele, para preservar tudo que construímos. Seus olhos encontraram os de Luísa. Mas desde que ele conheceu você, Tadeu parece mais vivo. Hiroshi não consegue ver isso ainda, mas eu sim. A senhora não desaprova nosso relacionamento? Perguntou Luísa, surpresa pela direção da conversa. Não vou mentir, respondeu Yumiko com franqueza. Você não é o tipo de mulher que imaginei para meu filho. Mas também não posso negar o brilho que vejo nos olhos dele quando fala de você, ou a qualidade do trabalho que estão criando juntos. Luísa sentiu uma onda de emoção que não esperava. O reconhecimento de Yumiko, mesmo que parcial, significava muito. No entanto, continuou a matriarca, seu tom endurecendo ligeiramente, estou preocupada com essa investigação contra Carolina Mendonça. É perigoso fazer inimigos poderosos, senhorita Santana. Não estamos inventando nada, senhora Nakamura, apenas documentando a verdade. A verdade é uma arma poderosa,
mas de 2 gumes. Yumiko colocou a xícara sobre a mesa. Carolina e Henrique têm conexões com pessoas que podem destruir carreiras, fechar portas, arruinar reputações. Eles já estão pressionando nossa família, ameaçando romper parcerias comerciais de décadas. Sinto muito por isso, disse. Luísa, sinceramente, nunca quisemos prejudicar sua família. Sei disso. Yumiko levantou-se com elegância. Vim aqui hoje não para pedir que desistam, mas para alertá-los. Estejam preparados para as consequências. E... hesitou brevemente. Para dizer que, independentemente do que Hiroshi possa expressar publicamente, vocês têm meu apoio discreto. Aquelas palavras pegaram Luísa completamente de surpresa. Por quê? Yumiko sorriu, agora, mais abertamente. Porque uma mãe reconhece quando seu filho encontrou seu verdadeiro caminho, e porque, contra todas as expectativas, começo a admirar sua coragem, senhorita Santana. Após a partida de Yumiko, Luísa permaneceu sentada por longos minutos, processando a conversa surreal. Quando Tadeu chegou 1 hora depois, ela relatou tudo, observando sua expressão passar da surpresa à emoção. Minha mãe veio aqui? E disse isso? Ele parecia quase incrédulo. Ela sempre foi a guardiã mais ferrenha das tradições, familiares. Acho que ela está começando a ver além das aparências, respondeu Luísa, abraçando-o, como uma boa fotógrafa faria. Na manhã seguinte, dia da abertura da exposição, os jornais traziam grandes anúncios do evento beneficente de Carolina. 2 Brasis unindo através da arte. A publicidade ostensiva destacava a presença confirmada de celebridades, políticos e empresários influentes. Em contraste, Contrastes recebia apenas pequenas menções nas sessões culturais. Ela está usando todo o seu poder midiático para nos ofuscar, comentou Simone. Folheando os jornais no café da manhã improvisado na galeria, onde haviam passado a noite, finalizando os últimos detalhes. Deixe-a tentar, respondeu Luísa com serenidade. Nossa força está no conteúdo, não no espetáculo. Às 9 horas, a Galeria Vermelho abriu suas portas para a vernissage de contrastes. A expectativa de Luísa e Tadeu era de um público modesto, principalmente do meio artístico e acadêmico. Para sua surpresa, uma fila se formou na calçada, estendendo-se por quase um quarteirão. O que está acontecendo? Perguntou Luísa a Simone, que verificava a lista de convidados na entrada. Não sei ao certo, respondeu a assistente empolgada. Parece que alguma coisa nas redes sociais impulsionou o interesse. Estamos recebendo pessoas que nem estavam na nossa lista. A explicação veio minutos depois, quando Marina Ribeiro chegou, radiante. Vocês não vão acreditar. Um informante vazou partes da nossa investigação para o The Intercept Brasil. Eles publicaram uma matéria preliminar online há 2 horas, com algumas das evidências que coletamos sobre a fundação da Carolina. Está explodindo nas redes. O impacto foi imediato. Enquanto os visitantes percorriam a exposição, muitos comentavam sobre a reportagem, estabelecendo conexões com as fotografias que denunciavam a hipocrisia social. Críticos de arte, jornalistas e influenciadores digitais registravam tudo em seus celulares, compartilhando impressões em tempo real. No centro da galeria, a instalação com espelhos tornou-se especialmente poderosa naquele contexto. Os visitantes se viam literalmente refletidos entre imagens de privilégio e pobreza, forçados a questionar seu próprio papel naquela dinâmica social. Às 21 horas, quando a exposição atingia seu pico de público, um burburinho na entrada anunciou a chegada de visitantes inesperados. Akemi Nakamura, elegante em um vestido preto, minimalista, acompanhada por ninguém menos que Yumiko e Hiroshi. Tadeu empalideceu ao ver os pais entrando na galeria. Hiroshi, apoiado em uma bengala, parecia simultaneamente desconfortável e curioso. Yumiko, por outro lado, mantinha uma postura serena, como se sua presença ali fosse a coisa mais natural do mundo. Meus pais vieram, murmurou Tadeu, apertando a mão de Luísa. Não posso acreditar. Foi ideia da sua mãe.
explicou Akemi, aproximando-se do casal. Ela convenceu papai de que, independentemente das circunstâncias, um Nakamura sempre apoia a família em momentos importantes. Luísa observou como Hiroshi examinava as fotografias com atenção genuína, ocasionalmente fazendo perguntas Hayumiko em japonês. Apesar da tensão evidente em sua postura, havia também uma curiosidade que não conseguia esconder. Vá falar com eles, encorajou Luísa. Este é um momento para pontes, não muros. Tadeu assentiu e caminhou, em direção aos pais. Luísa os observou de longe, notando como Hiroshi inicialmente manteve uma expressão impassível, mas gradualmente começou a gesticular enquanto discutia as fotografias com o filho. Não era reconciliação completa, mas era um começo. Enquanto isso, a exposição Dois Brasis de Carolina acontecia em um espaço luxuoso nos jardins, a poucos quilômetros dali. Segundo mensagens que chegavam através de amigos em comum, o evento estava repleto de celebridades e figuras da alta sociedade. Mas o burburinho sobre a reportagem do The Intercept começava a circular, gerando conversas em cantos discretos e olhares desconfiados. Por volta das 22h, quando críticos e jornalistas já circulavam entre as duas exposições, ficou claro qual delas havia conquistado a legitimidade artística. Enquanto Dois Brasis era descrita como esteticamente agradável, mas superficial, Contrastes recebia elogios por sua honestidade brutal e perspectiva única sobre a desigualdade brasileira. Vocês conseguiram, disse Marina, aproximando-se de Luísa e Tadeu com uma taça de espumante. A verdade prevaleceu. Ainda não completamente, respondeu Luísa. A reportagem completa precisa vir à tona, com todas as evidências. Vai acontecer, garantiu a jornalista. O vazamento para o The Intercept mudou o jogo. Agora o assunto está na pauta pública e meus editores não podem mais ignorá-lo. Estamos finalizando a matéria para publicação na edição de domingo. Às 23h, quando a vernissagem oficialmente encerrava, a galeria ainda estava cheia. Críticos influentes haviam publicado análises preliminares altamente favoráveis em seus blogs e redes sociais. Um deles, Matheus Nachtergaele, respeitado professor de artes visuais da USP, descreveu Contrastes como um divisor de águas na fotografia documental brasileira, unindo rigor estético e consciência social de maneira raramente vista. Enquanto os últimos visitantes se despediam, Luísa notou Hiroshi Nakamura parado diante de uma de suas fotografias favoritas, um díptico mostrando, de um lado, as mãos calejadas de sua mãe, Dona Zélia, e do outro, as mãos perfeitamente manicuradas de uma socialite segurando uma taça de champanhe. Aproximou-se cautelosamente do patriarca. Esta é minha mãe, disse em voz baixa, indicando a primeira imagem. Ela trabalhou como empregada doméstica a vida toda. Hiroshi a encarou por um longo momento antes de responder. Minha mãe também tinha mãos assim. Sua voz era rouca, carregada de emoção contida. Trabalhava na colheita de café. Nunca conseguiu tirar completamente a terra das unhas. Aquela pequena confissão, tão simples e honesta, criou uma conexão inesperada entre eles. Por trás do empresário bem-sucedido, havia também o filho de imigrantes que conhecera o trabalho duro e a discriminação. Seu trabalho com Tadeu, continuou Hiroshi, escolhendo as palavras com cuidado, é muito diferente do que eu esperava. Tem dignidade. Obrigada, Sr. Nakamura, respondeu Luísa, sentindo o peso daquele reconhecimento relutante. Não estou dizendo que aprovo tudo, acrescentou rapidamente como se temesse ter cedido demais, mas começo a entender o que meu filho vê em você e no trabalho que fazem juntos. Quando os Nakamura finalmente partiram, com promessas de um almoço familiar no domingo, se vocês não estiverem muito ocupados com a fama repentina, brincou Akemi. Luísa e Tadeu se permitiram um momento de celebração privada. Sozinhos na galeria agora vazia, abraçaram-se em silêncio, as fotografias ao redor testemunhando sua jornada. Conseguimos, murmurou Tadeu, beijando suavemente a testa de Luísa.
contra todas as probabilidades. É apenas o começo, respondeu ela, sentindo uma mistura de exaustão e euforia. Ainda temos muito a documentar, muitas verdades a revelar. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, 2 exposições contavam histórias muito diferentes sobre o Brasil. Uma delas, reluzente e cara, tentava manter de pé a fachada de um mundo de aparências. A outra, honesta e visceral, começava a rachar os alicerces daquela mesma fachada. E em um pequeno apartamento no Cambuci, Luísa e Tadeu adormeceram no sol, braços um do outro, exaustos mas em paz, sabendo que haviam permanecido fiéis a si mesmos e à sua arte, independentemente das consequências. O domingo amanheceu com a manchete que mudaria definitivamente o rumo da história. Filantropia. De fachada, a verdade por trás da Fundação Mendonça. A reportagem de página dupla na Folha de São Paulo, assinada por Marina Ribeiro, detalhava todas as evidências coletadas por Luísa durante sua investigação: desvio de doações, eventos beneficentes forjados, manipulação de números, possíveis crimes tributários. O telefone de Luísa não parou de tocar desde as 7 da manhã. Jornalistas, outros veículos de mídia, colegas fotógrafos, todos queriam ouvir seu depoimento, entender como a investigação começara. De seu apartamento no Cambuci, ela observava a tempestade midiática que ajudara a desencadear. Você se tornou uma celebridade do dia para a noite, comentou Tadeu, servindo café a ambos enquanto monitoravam as repercussões online. Não era o que eu queria, respondeu Luísa, genuinamente desconfortável com a atenção. Só queria expor a verdade. A verdade raramente permanece em segundo plano, especialmente quando revelada com tanta contundência. As redes sociais fervilhavam. A exposição Contrastes, que deveria durar apenas 2 semanas, agora tinha filas de visitantes dobrando o quarteirão. A Galeria Vermelho anunciou horários estendidos e a contratação de segurança adicional para lidar com o público inesperado. Enquanto isso, o império de aparências de Carolina desmoronava rapidamente. Marcas que a patrocinavam começaram a suspender contratos, citando reavaliação de parcerias. Sua exposição 2 Brasis foi abruptamente encerrada sob o pretexto de reformas emergenciais no espaço. Nas redes sociais, seu perfil antes impecável agora era inundado por comentários críticos e acusações. Por volta das 11 horas, quando Luísa e Tadeu se preparavam para o almoço prometido com a família Nakamura, receberam uma notificação inesperada. Carolina havia publicado um vídeo visivelmente emocionada, anunciando seu afastamento temporário da presidência da fundação, para permitir total transparência nas investigações. Clássica estratégia de relações públicas, observou Tadeu enquanto assistiam ao vídeo. Afastar-se antes de ser removida, fingir cooperação para ganhar simpatia. Ela está desesperada, concordou Luísa. Seu castelo de cartas está desabando. O restaurante escolhido para o almoço familiar foi o Aizome, um refinado japonês no bairro da Liberdade. A escolha de Yumiko não era casual. Representava um meio-termo entre os mundos de Tadeu e Luísa, um espaço que honrava a tradição japonesa, mas estava geograficamente próximo do universo boêmio que o casal habitava. Quando chegaram, encontraram toda a família Nakamura já acomodada em uma sala privativa. Hiroshi, ainda com expressão reservada, mas visivelmente menos hostil que antes. Yumiko, elegante e serena como sempre. Akemi, acompanhada de seu marido Ricardo. E para surpresa de Tadeu, seu tio Kenji, irmão mais novo de Hiroshi, conhecido por suas posições progressistas dentro da família. Tio Kenji, exclamou Tadeu genuinamente feliz. Não sabia que estaria em São Paulo. Vim especialmente para ver sua exposição, sobrinho, respondeu o homem de 60 anos com um sorriso caloroso, e para conhecer a fotógrafa que está revolucionando nossa dinâmica familiar. O almoço começou com a formalidade típica dos encontros da família Nakamura, mas gradualmente adquiriu um tom mais relaxado. Kenji, professor universitário de sociologia, mostrou-se particularmente interessado no trabalho de Luísa.
Sua abordagem fotográfica tem uma qualidade quase antropológica, comentou ele, após Luísa mostrar algumas imagens em seu celular. Consegue capturar não apenas os indivíduos, mas os sistemas sociais que os moldam. É exatamente o que busco, respondeu Luísa, sentindo-se à vontade com o tio de Tadeu. A fotografia, para mim, é uma ferramenta de compreensão e transformação social. Hiroshi, que até então mantivera-se relativamente silencioso, interveio. Transformação social é uma ambição considerável para uma jovem fotógrafa. Houve um momento de tensão, mas o tom de Hiroshi não era de crítica, e sim de curiosidade genuína. Acredito que a arte tem esse poder, Sr. Nakamura, respondeu Luísa com confiança. Como pudemos ver com a repercussão da exposição. De fato, concordou Hiroshi, surpreendendo a todos. O impacto que vocês causaram é impressionante. Não esperava tal repercussão. Tadeu olhou para o pai com espanto. Era o mais próximo de um elogio que já havia recebido por seu trabalho artístico. As ações da empresa dos Albuquerque caíram 7% esta manhã, continuou Hiroshi, sempre atento aos movimentos do mercado. E 3 membros do conselho da fundação já renunciaram. Vocês desencadearam um efeito dominó significativo. Não era nosso objetivo inicial atingir os negócios deles, explicou Tadeu. Queríamos apenas expor a verdade sobre a exploração da miséria alheia para a autopromoção. Às vezes a verdade tem consequências econômicas, comentou Kenji com um sorriso sagaz, especialmente quando expõe a corrupção disfarçada de filantropia. A conversa fluiu para outros temas, com Yumiko perguntando discretamente sobre a família de Luísa, sua infância em Santo André, sua formação. Por trás das perguntas aparentemente casuais, Luísa percebia a matriarca construindo um mapa mental da mulher que conquistara seu filho. Após a sobremesa, quando o almoço já se encaminhava para o final, Hiroshi fez um gesto para que todos prestassem atenção. Seu semblante estava sério, mas havia uma suavidade incomum em seus olhos. Tenho algo importante a dizer, começou, olhando diretamente para Tadeu e Luísa. Como vocês sabem, estive resistente às escolhas de Tadeu nos últimos meses. Fez uma pausa como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Acreditava estar protegendo o legado da família, os valores que nos trouxeram até aqui. Tadeu assentiu sem interromper. Era raro ver o pai em um momento de vulnerabilidade. Mas ontem, ao visitar a exposição de vocês, algo mudou dentro de mim, continuou Hiroshi. Vi não apenas fotografias, mas uma verdade que havia esquecido, que nossa própria família veio de origens humildes, que enfrentamos preconceito e dificuldades, que o verdadeiro valor não está nos títulos ou contas bancárias, mas na dignidade e autenticidade. A emoção era palpável ao redor da mesa. Yumiko segurou discretamente a mão do marido, encorajando-o a continuar. Por isso, decidi 2 assuntos importantes. Primeiro, Tadeu será reintegrado à diretoria da Fundação Nakamura, com total autonomia para direcionar a divisão de artes visuais conforme sua visão. Olhou para Luísa. E você, senhorita Santana, está oficialmente convidada a ser curadora convidada de nossa próxima exposição anual. Luísa sentiu-se sem palavras. Era uma oferta inesperada e profundamente significativa, não apenas uma reconciliação familiar, mas um reconhecimento profissional de alto nível. Segundo, continuou Hiroshi, após discutir com Yumiko e Akemi, decidimos que a Fundação Nakamura estabelecerá um programa permanente de bolsas para jovens fotógrafos de comunidades carentes, inspirado no trabalho que vocês realizaram em Contrastes. Tadeu não conseguiu conter a emoção. Aquele gesto representava mais que aceitação. Era a validação de tudo que sempre acreditara. A prova de que sua família era capaz de evolução e crescimento. Pai, isso é... começou, mas as palavras falharam. É o mínimo que podemos fazer, completou Hiroshi com um pequeno sorriso. Afinal, um verdadeiro legado não se constrói mantendo tradições imutáveis, mas adaptando-as aos novos tempos, sem perder sua essência. O almoço terminou em um clima de reconciliação e novas possibilidades.
No caminho de volta para o apartamento de Luísa, ela e Tadeu mal conseguiam processar tudo o que acontecera nas últimas 48 horas. O sucesso estrondoso da exposição, a queda de Carolina, a reconciliação com a família Nakamura. Parece um sonho, comentou Luísa olhando pela janela do carro enquanto cruzavam a Avenida Paulista, agora banhada pelo sol da tarde de domingo. Tanta coisa mudou em tão pouco tempo. É apenas o começo, respondeu Tadeu segurando sua mão. Temos muito mais a construir juntos. Na manhã seguinte, enquanto o escândalo envolvendo a Fundação Mendonça continuava a se desenrolar na mídia, com investigações oficiais sendo anunciadas por órgãos reguladores, Luísa recebeu uma mensagem inesperada. Era de sua mãe, Dona Zélia, pedindo que ligasse urgentemente. Com o coração acelerado, temendo algum problema familiar, Luísa ligou imediatamente. Mãe, aconteceu alguma coisa? Filha, a voz de Dona Zélia estava embargada, mas de emoção, não de tristeza. Acabei de sair do mercado e a Dona Cleide da padaria me mostrou o jornal. Você está na primeira página, minha filha fotografando os ricos e desmascarando os falsos. Luísa riu aliviada e comovida pela reação da mãe. É um trabalho importante, mãe. Estamos mostrando a verdade por trás das aparências. Seu pai não para de contar para todo mundo no ponto de ônibus. Minha filha, a fotógrafa. Famosa. Dona Zélia fez uma pausa. E esse rapaz japonês que aparece nas fotos com você? É seu namorado? Luísa sorriu, olhando para Tadeu, que trabalhava em seu laptop no outro lado da sala. Sim, mãe, é o Tadeu. Quero que vocês o conheçam oficialmente. Podemos almoçar juntos no próximo domingo? Claro, filha. Vou fazer aquela feijoada que você gosta. A empolgação de Dona Zélia era palpável. Ele come comida brasileira? Ou preciso aprender a fazer comida japonesa? Ele adora feijoada, mãe. Não se preocupe. Depois de desligar, Luísa sentiu uma onda de gratidão pela simplicidade e autenticidade de sua família. Apesar de todas as mudanças em sua vida, aquela conexão permanecia sólida, um lembrete constante de suas raízes e valores. Nas semanas seguintes, a exposição Contrastes foi prorrogada por mais um mês, devido à demanda incessante. Críticos internacionais começaram a noticiar o fenômeno, com publicações como The Guardian e Le Monde, enviando correspondentes para cobrir o que chamavam de Revolução Fotográfica Brasileira. O destino de Carolina Mendonça seguiu o caminho esperado. Após as investigações preliminares confirmarem as denúncias, ela anunciou um período sabático para reflexão e renovação espiritual, em Portugal, claramente fugindo do escrutínio público. Sua fundação foi completamente reestruturada, agora sob supervisão de um conselho independente, que garantiria que as doações chegassem efetivamente aos destinatários. Para Luísa e Tadeu, o sucesso trouxe novas responsabilidades e oportunidades. Convites para exposições internacionais, palestras em universidades, propostas de livros, mas em meio à agitação, mantiveram-se fiéis à essência de seu trabalho, documentar a realidade brasileira com honestidade e provocar reflexão através da arte. 6 meses após a abertura de Contrastes, a Fundação Nakamura inaugurou sua nova sede no Bom Retiro, em um antigo galpão industrial transformado em centro cultural. O espaço, muito maior que o anterior, incluía não apenas galerias de exposição, mas também estúdios para artistas residentes, salas de aula para jovens da periferia e um centro de documentação fotográfica da realidade brasileira. Exposição inaugural Raízes e Asas, curada por Luísa, apresentava trabalhos de 10 jovens fotógrafos de comunidades periféricas, selecionados através do programa de bolsas criado por Hiroshi. As imagens, poderosas que retratavam desde o cotidiano nas favelas até celebrações culturais em quilombos, revelavam talentos que, sem o programa, talvez nunca tivessem tido a oportunidade de mostrar seu olhar ao mundo. Na noite de abertura, Luísa observava, com orgulho, os jovens fotógrafos interagindo com curadores, críticos e colecionadores. Seus pais, Dona Zélia e seu Sebastião, circulavam timidamente pelo espaço.
ainda não totalmente à vontade naquele ambiente, mas visivelmente orgulhosos da filha. Ao lado deles, surpreendentemente à vontade, estavam Hiroshi e Yumiko Nakamura, que haviam insistido em conhecer os pais de Luísa semanas antes, e contra todas as expectativas, desenvolveram uma conexão genuína, baseada em experiências compartilhadas de trabalho duro e sacrifícios pelos filhos. Tadeu aproximou-se, entregando uma taça de champanhe a Luísa. Ao sucesso da nova geração, brindou, indicando os jovens fotógrafos com um gesto. A verdade por trás das aparências, respondeu Luísa tocando sua taça na dele. Enquanto observavam a multidão, Tadeu tirou discretamente uma pequena caixa do bolso. Não planejava fazer isso. "Tô aqui", disse com um sorriso nervoso. "Mas vendo nossas famílias reunidas, nosso trabalho florescendo, parece o momento perfeito." Luísa sentiu seu coração acelerar ao perceber o que estava acontecendo. "Luísa Santana", continuou Tadeu, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas elegante, com uma pedra azul natural. Não um diamante ostensivo, mas uma água marinha brasileira. "Você transformou minha vida ao me mostrar o valor da autenticidade e da coragem. Quer construir um futuro comigo, unindo nossos olhares para continuar revelando a verdade deste país?" Com lágrimas nos olhos, Luísa sentiu todas as peças de sua vida encaixando-se perfeitamente. De menina da periferia, a fotógrafa reconhecida, de observadora solitária, a parte de uma parceria poderosa, sua jornada havia sido sobre permanecer fiel a si mesma, mesmo quando o mais fácil seria ceder às pressões e aparências. "Sim", respondeu simplesmente, permitindo que Tadeu deslizasse o anel em seu dedo. "Sim para uma vida de verdade, mesmo quando for difícil." Ao redor deles, sem que percebessem inicialmente, uma pequena multidão havia se formado. Seus pais, a família Nakamura, os jovens fotógrafos, amigos e colegas. Quando o beijo que selou o compromisso terminou, foram recebidos por aplausos espontâneos e congratulações emocionadas. Mais tarde naquela noite, quando os convidados começavam a se dispersar, Luísa encontrou um momento de quietude em uma das salas da galeria. Diante dela, uma parede exibia, lado a lado, a primeira fotografia que tirara profissionalmente, um retrato em preto e branco de sua mãe, e a mais recente, capturada na semana anterior, Hiroshi e Sebastião, pai de Tadeu e seu próprio pai, conversando animadamente durante um churrasco no quintal da casa simples em Santo André. Aquelas imagens, separadas por anos de experiência e crescimento, contavam não apenas sua história pessoal, mas a história de um Brasil onde mundos aparentemente distantes podiam se encontrar e reconhecer a humanidade compartilhada. A verdadeira essência está além das aparências, pensou Luísa, contemplando o caminho percorrido. E o amor autêntico, fundamentado no respeito e na verdade, pode realmente transcender qualquer barreira social. Do outro lado da sala, Tadeu conversava com um dos jovens fotógrafos, gesticulando entusiasmado enquanto explicava técnicas de iluminação. Seus olhares se encontraram através do espaço. E naquele momento silencioso de conexão, Luísa teve certeza. Escolhera permanecer fiel a si mesma e à sua arte, e encontrara no processo não apenas sucesso profissional, mas também um amor que valorizava exatamente o que ela era, autêntica, determinada e verdadeira. E enquanto São Paulo brilhava lá fora, suas luzes refletindo-se nas janelas da galeria como estrelas artificiais, Luísa Santana soube que sua jornada, longe de terminar, estava apenas começando. Com a câmera como arma e a verdade como norte, continuaria a capturar e revelar